Boa noite, pessoal do grupo IBA em Foco. Boa noite, BA. Boa noite, região. Pessoal, vamos chegando mais gente aí pra gente poder começar a nossa live. Salve, Luan. Tranquilo? Boa noite, Luan. E aí, Luan, o que você está achando da cidade? O que você está achando da política? Me fala aí, vamos conversar aqui até chegar mais gente, que eu tenho uma notícia triste para dar para todo mundo. Tá? Se a gente acha que a situação não poderia piorar, tá? Ela piorou muito, né? Mas, enfim, faz parte do jogo da vida. Luan, a coisa tá feia, Luan. Sheila Silva, boa noite. Pessoal, o Everton Santos, boa noite. A notícia é alarmante, a notícia é triste. Então chame o máximo de pessoas que vocês puderem aí para nossa live, aí pra gente poder estar conversando, tá? Flávio, Vladimir, Luan. Eu tô achando que a cidade tá um caos, a prefeitura é cheia de crianças. Luan, eu vou te falar uma coisa pra você. A gente que acompanha a política, eu acompanho a política desde a era do Collor, eu nunca tinha visto tamanho atropelamento de leis e de regulamentos, né? Esse safado desse Romeu Zema tá achando que manda no Estado, que tá acima do presidente, né? E depois do Zema vem outros coronéis, outras pessoas também achando que manda, né? Então, assim, hoje a gente não sabe mais, a gente está voltando à era da monarquia, parece, né? Parece que é um rei só que comanda tudo. Parece que é um rei que manda os súditos dele e tal. Então, assim, pessoal, o que está acontecendo? Primeiro eu vou explicar o caos que vai se instalar, né? Boa noite, Juliana Alves. Boa noite, tudo bem com você? Everton Santos, boa noite. Juliana Mamão, pré-candidato. Pessoal, primeiramente eu gostaria de falar, né? Teve uma menina que comentou aí falando assim que meu candidato a prefeito. Não, eu não tenho candidato a prefeito, tá? Não tenho candidato a vereador. Nem eu sei como que vai ser a política, o que vai se desenhar nessa política futura, né? A gente não sabe o que esperar. A única coisa que eu sei é que o prefeito que ganhar tá fudido, né? Desculpa o termo, mas o termo é esse, tá ferrado mesmo, porque vai pegar o rombo na prefeitura que nunca teve antes, né? Então, Luan, a população acaba pagando, né, por esse negócio, como que eu posso falar, esse narcisismo, né, político que reina no estado de Minas Gerais, né, que reina para todo quanto é lado, e em todos, praticamente 90% da cidade de Minas é dominada por uma única pessoa há muitos anos. Isso aí é um fato inegável, né? Troca apenas de família, passa por filho, passa por tio, por vizinho e tal, mas a pessoa sempre continua mandando. Então, pessoal, a notícia que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: você que é comerciante, você que é lojista, né, que tem o seu comércio pequeno ali, eu não sei o que vai ser das empresas de IBA, o que eu posso projetar de conhecimento que eu tenho é que vão à falência, né? E eu também não sei se pode ser uma notícia plantada, mas amanhã, prestem bem atenção, amanhã todas as lojas vão ser interditadas com aquela faixa, com aquela fita. Amanhã todas as lojas vão ser interditadas. Segundo alguns lojistas, a interdição vai durar até junho, acatando um decreto do governador. Só que tem um detalhe: podem até interditar essas lojas. O problema vem aí depois, tá? O problema vem depois. Quando saiu aquele papel do CDL, eu acho que eu até citei numa live, que pra mim aquilo ali tava parecendo uma pegadinha, né? De fato, né, se confirmou.
O CDL não tem culpa, é claro, né? A gente não está falando isso, mas que era uma pegadinha, era. Por quê? Muitos comércios daqui de Ibiá, infelizmente, trabalham sem o alvará, sem estar tudo em dia, sem, né, ter uma regulamentação. E amanhã, se confirmar essa notícia de alguns comerciantes, que for passada essa faixa amarela, para tirar aquilo ali é uma interdição. Não é simples ir lá e soltar e abrir o comércio, não. Essas lojas vão ter que estar regularizadas, vão ter que ter a documentação toda em dia, nota fiscal, vão exigir um monte de coisa para poder ter um pega ali, jogar um pouco da responsabilidade para cima do comerciante. Ó, tipo, não, eu não deixei abrir porque a situação deles estava irregular. Então, quem tem aquele microempreendedor que realmente não está com o comércio em dia, vai ser o que vai acontecer. Vai fechar as portas, né? E aí vai ficar, né? Infelizmente, a pessoa vai perder o sustento dela ali, né? Só que esses comerciantes que me passaram essa informação que vai ser passada uma fita amanhã nessas lojas, ou seja, você não vai poder abrir ela nem para tirar o seu celular lá de dentro, tá? Esses mesmos comerciantes que me passaram essa informação que vai ser interditada às lojas amanhã, eles disseram que a prefeita municipal estaria acatando uma determinação do governador. Aí eu fui pesquisar o que diz o governador Romeu Zema a respeito, né, dessa interdição, desse isolamento social, tá? O Bolsonaro falou que vai passar a caneta e resolver isso, está passando a hora já. Então, vou falar agora sobre isso. Eu li um artigo que o governador, que é o que manda, eu acho que ele manda nesse estado aqui, deve mandar ainda, não é possível. Eu acho que ele ainda manda ainda. Eu li. Eu devia fechar as casas de meteoro. Vou chegar lá, Sheila. Vou chegar lá, vê a live até o final que você vai me entender. O governador, por decreto, determinou o fechamento de todos os estabelecimentos, desde que não seja farmácia, isso Romeu Zema, porque o decreto presidencial ele é mais abrangente e mais flexível, quer dizer, né? O Isabel sumiu. Então, o Romeu Zema determinou todos os estabelecimentos que não sejam farmácias e supermercados, ele esqueceu de incluir os postos de gasolina, mas eu vou incluir. Todos, fora esses 3, deveriam ser lacrados, fechados. Só que o cabeção esqueceu de informar também as clínicas particulares, clínicas médicas, clínicas de fisioterapia. Então vou incluir esses 4. 2 aqui, o posto e a clínica, está fora do decreto dele. Isso, segundo ele, né, entrevista dada ao jornal O Tempo de Belo Horizonte, há 2 dias atrás. Mas, nessa mesma entrevista, né, ele disse o governador que manda nisso aqui, que manda em todo o território nacional, todo o território estadual, e o presidente que manda em todo o território nacional não está valendo de nada. Mas o governador disse que, palavras dele, tá no jornal O Tempo, podem olhar lá, na Itatiaia. A partir do dia 13 agora, haveria uma flexibilização do estado de calamidade pública. E com essa flexibilização, Camila, sim, até junho, tá? Até junho mesmo, segundo a informação dos lojistas, mas é o que eu tô falando. O próprio governador, que eu acho que ainda manda nesse estado, que é um estado democrático, e que tem hierarquia, o próprio governador disse que dia 13 agora estuda uma flexibilização, só que ele não iria determinar, porque segundo ele, os prefeitos conhecem melhor os anseios da cidade, melhor as necessidades da cidade do que ele, né, das cidades pequenas. Ele frisou muito bem isso.
Ele disse: as cidades pequenas que não tiveram casos confirmados de coronavírus, a partir do dia 13, vão poder reabrir os comércios. Palavras dele, tá no jornal O Tempo, tá? Para quem estiver assistindo, para poder passar para a prefeitura aí, tudo que eu faço, tá lá. As cidades que não confirmaram casos de coronavírus vão poder abrir o comércio seguindo, né, algumas determinações, algumas cautelas, né? Mas a prefeitura daqui já adiantou que é até junho, segundo isso, fonte dos próprios comerciantes, tá? Dos próprios lojistas, né? Então tá, o Estado tá falando que vai abrir dia 13, pode ter uma flexibilização onde que não há caso de coronavírus, ou mesmo que há, que já tenha controlado, né? E que isso não dependeria dele, ele até acha louvável, tá? Palavras do governador, dependeria apenas do prefeito municipal, né? Fazer valer a vontade do povo, né? Fazer que o comércio comece a girar, a economia comece a girar. O povo de Ibiá só vai se tocar na hora que morrer um. Então, Guilherme, né? Guilherme Volse. Morrer de quê? De raiva e fome, só se for. Porque aqui não tem caso de coronavírus, ninguém está respeitando a quarentena, tá? Quem está tomando prejuízo é somente o comerciante, tá? Porque ninguém está respeitando a quarentena, você vai na rua. Hoje, se você quiser, eu publico um vídeo que eu fiz hoje. Os bancos lotados, as lotéricas lotadas, posto de gasolina a todo vapor, oficina de carro a todo vapor, material de construção a todo vapor, construção civil, construção do município, teve a operação tapa-buraco. Então, assim, os únicos prejudicados, de fome, isso mesmo, Camila, os únicos prejudicados, por enquanto, está sendo somente os comerciantes e os trabalhadores do comércio, que vão perder o emprego, tá? Falar que o povo de Ibiá só vai se tocar quando morrer um. Filho, teve 500 e poucos casos confirmados em Minas. Minas só tem 21 milhões de habitantes. Eu acho que esse vírus nem sabe que Ibiá existe. A gente tem que tomar precaução? É claro que tem. Só que muita gente vai ficar pior. O vírus vai passar, eles estão prevendo que vai passar, né? Isso aí já é uma previsão. Falaram que até setembro acabou o vírus já. Então tá, então em outubro, que é o mês das crianças, as lojas estão sem estoque, as lojas estão fechadas e sem funcionário. Porque é o que eu te falei, se eles passar a fita de interdição, as pessoas vão ter problema para tirar as mercadorias de dentro. Tem que estar tudo 100% regularizado. Então, né, vamos, os lojistas aí, ó, fazer um apelo aí para os vereadores, os 11 vereadores, né, para eles poderem ajudar, eles entrar no meio disso aí, porque eles podem intervir sim, né? Se é para acatar decreto do governador, ele acabou de pronunciar falando que dia 13 pode ter uma flexibilização e dependia somente da prefeitura, que por ele estava autorizado. Entendeu? Eu, como comerciante, não sei como vou fazer para abrir sem abrir minha loja. Com 4 filhos em casa, preciso trabalhar, abrir minha loja. Então, a prefeitura está escondendo, deve ter casa aqui, para ela não deixar abrir os comércios. Não, Rosa, não, isso é ego. Tá? Isso é ego. Você conhece a política, você tá calejada da política aqui, igual eu mesmo. Agora, Camila Ferreira, Camila, é isso aí, tá? Igual você, tem vários e vários outros casos, infelizmente, tá? Mas se a gente não for pagar as contas, eles estão cobrando, telefone, água, luz, comida, não tem como ficar sem em casa. Tem que prevenir. Mas tem que reabrir urgente. Nós, comerciantes, não aguentamos mais. Bora trabalhar. Ô, Eric, você é o mesmo caso da Camila, né? Vocês trabalham no mesmo segmento de comércio. Sabe o quanto é difícil você manter um comércio hoje, ainda mais de roupa, porque você sempre tem que estar se atualizando, sempre tem que estar inovando para você poder conseguir ficar no mercado de trabalho. E muitas vezes, às vezes, você faz 10 mil reais de compra em estoque e você perde eles porque já saiu da moda, ou porque já passou o frio, ou porque já passou o verão, né? E agora fechado vai ficar pior ainda, tá? E com essa fita de interdição vai piorar ainda a situação. Agora, só já disse sobre a fita de interdição que vai ser passada amanhã, segundo os comerciantes. Já disse também que a flexibilização do governador é a partir de segunda, né? Mas, segundo também os próprios comerciantes, vai até junho aqui no Ibiá, porque aqui é monarquia, né? A gente vive uma monarquia. Então agora eu vou explicar para vocês o seguinte, tá?
Prestem bem atenção, não estou jogando contra o comércio. Desde o primeiro momento eu abracei a causa, eu lutei, eu fui atrás, eu fiz lives, eu fiz reclamação, o que eu pude fazer para o comerciante eu fiz, tá? Eu disse em primeira mão que isso aí seria uma pegadinha para descobrir quais as lojas que não estão em situação regular, essa assinatura, e poder, né, como aqui no IBA a gente sabe que a política é um jogo de cartas marcadas, né, poder agravar ainda mais essa interdição. Então, vamos confiar em Deus, né? Mas eu avisei com algumas pessoas, acho que eu cheguei a conversar com o Luan sobre isso, e conversei com a Camila Ferreira também sobre isso, que poderia ser uma pegadinha, né? Pode comentar aí para vocês verem, para o pessoal ver que eu não estou mentindo, se eu não comentei isso antes mesmo da assinatura. Bom, enfim, né? Se é para respeitar o decreto do governador, vamos respeitar até dia 13. Então, o executivo legislativo até dia 13, que dia 13, segundo eles, pode partir do próprio executivo da cidade, não precisa de decreto municipal, né? Pode ter flexibilização. Então, né, o governador falou isso, se vocês querem seguir o que ele falou, então é isso. Oi, boa noite. Minha mãe, boa noite. Como é que a senhora tá? Né? Minha mãe, pra você ver, a minha mãe é uma que teve que viajar agora para tratamento médico, porque aqui não tem, né? Então, assim, é complicada a situação. E outra coisa, pessoal, como eu disse, eu não estou jogando, verdade, você mostrou o papel e falou sobre isso. Então, Luan, eu falei que era uma pegadinha e é uma pegadinha, né? Pessoal, agora entenda que eu não estou jogando contra o comércio, eu vou explicar o que vai acontecer, o que deve acontecer e tem que acontecer para que ninguém seja punido de maneira indiferente. Para não parecer uma perseguição política, para não parecer que só fulano ou ciclano tem privilégios, né? Hoje, no dia de hoje, tirando, segundo o estado de calamidade, tirando a farmácia, supermercado, e não estava lá, mas os postos de combustível, o resto, e as lojas fechadas, e o resto tudo funcionando. Casa de material de construção, da situação, né, porque a pessoa é da situação. Oficinas mecânicas, que a pessoa também é da situação. Comércios de comida à noite estava trabalhando normalmente, né? Estão ainda atendendo. O sistema delivery pelo estado de calamidade poderia funcionar, mas não está, né? Então, assim, é só o comércio eletrônico mesmo que vai poder, né? E aí é o seguinte, eu quero ver se amanhã, se for verdade esse negócio da fita, quero ver se amanhã vai ter peito para fechar os materiais de construção, as oficinas mecânicas e autoelétrica, que estava aberta hoje, e deixar somente posto de combustível, supermercado e farmácia, como determina o estado de calamidade pública. Inclusive o estado de calamidade cita até posto de gasolina, mas eu estou excluindo ele porque um decreto presidencial exclui, né, o posto de gasolina. O decreto do governo daqui de Minas não exclui, eu estou excluindo por minha conta. Então, se é para fechar, tem que fechar tudo. Vai fechar os lojistas? Beleza. Então fecha todos os comércios e deixa farmácia, supermercado, clínicas médicas, inclusive incluindo a de fisioterapia, tá? E postos de combustíveis. O resto fecha todo mundo até junho. Porque enquanto a metade estiver trabalhando e a metade não, vai ser um cabo de guerra. Vai ficar bom para quem está trabalhando, ruim para quem não está. E essas pessoas que não tá, vai perder a força. Fechar todos então. Verdade. Isso. Entendeu? Se é para fechar, vamos fechar todo mundo. Só que eu quero deixar bem claro, eu não sou contra quem está aberto. Eu sou favorável a abrir todos, seguindo os requisitos, né, de normas de segurança. Só que também não dá para pegar só um pro Cristo e fazer ele fechar. Li uma matéria falando sobre várias cidades reabrindo segundo os comércios que trabalham com certas restrições. Essa mesma matéria você pode olhar lá, tá no jornal O Tempo. Ele autorizou que os prefeitos flexibilizassem o estado de calamidade, partindo dos próprios prefeitos. Ele acha louvável que seja feito isso, principalmente em cidades que não há casos de coronavírus. Entendeu? Ibiá não tem caso de coronavírus, apesar do teste hoje estar fazendo em blitz,
em alguma cidade, Ibiá demorou uns 20 e tantos dias lá, tem gente que está sem o resultado até hoje. Thiago, se você for ler o decreto do governo, na íntegra, oficina mecânica é serviço essencial. Não é serviço essencial, Francislane. Infelizmente, não é essencial, não. Tá? Você sabe por que não é essencial? Se você não vai sair na rua, não pode sair, por que o carro vai estragar? Deveria ser essencial para carros oficiais, que é o carro da polícia, é a ambulância, é o carro da prefeitura. Tá? Eu não vejo nada de essencial em passar graxa em roda de carro. Tá? Concordo que todo mundo tem que trabalhar. Tá? Mas eu acho louvável trabalhar. Eu sou a favor disso. Mas se for para fechar, fecha todo mundo. Material de construção, oficina, tem lanche que está abrindo de noite. Tá? Faz uma fiscalização mais rigorosa, então. Já que é para decretar o estado de... Como se diz, esse dia teve um rapaz aí que falou assim que é estado de sítio. Já que é para decretar, então, toque de recolher, que seja para todos os comerciantes e deixar somente nesse decreto aí, não tem oficina mecânica não. Eu li na íntegra, não tem oficina mecânica. Tá? Já que o que tem oficina mecânica é o decreto presidencial que ninguém quer acatar. Lá tem oficina mecânica, posto de combustível e distribuição. Mas né, no decreto presidencial. O do governador é bem mais apertado, porque estão medindo a queda de braço com o presidente. Então, pessoal, eu sei que a minha live ficava chegando às mãos de quem deve mesmo, né? Então, eu não vou pedir mais. Eu já fiz 3 apelos para a prefeitura, para ela ceder, para ela poder levar em consideração isso, né? Só que essa queda de braço não me prejudica em nada, tá? Haja vista que eu não sou comerciante, eu apenas estou lutando pelos direitos das pessoas trabalhar e levar o sustento para casa, tá? Então, assim, eu acho que por consideração, por conhecer a economia local, a prefeitura teria sim que ser mais flexível. Porém, não é. Não é. Entendeu? Só que a resposta da população, né, porque esquecem o coronavírus não chegou no Ibiá. Tá? O governador flexibilizou a partir do dia 13 agora, falou assim que pode ficar a cargo de cada prefeito, mas no dia lá, né, no final do ano lá, a gente vai ter que lembrar qual que foi o prefeito, qual que foi o vereador, qual que foi o vice-prefeito que teve o lado do povo. Entendeu? Se fizer uma pesquisa hoje, beleza. Ó, gente, seguinte, foi mais ou menos o que aconteceu com o CDL. Para ninguém abraçar a responsabilidade sozinho, então a gente vai fazer uma votação. Né? Quem for a favor da abertura do comércio, vai lá, assina, seja ele comerciante, funcionário ou autônomo, seja quem for. A população, a gente é 25 mil habitantes, 24. Então, se tiver ali 13 mil assinaturas para não abrir, beleza, não abre. Aí a responsabilidade é da cidade. O prefeito e mais 13 mil pessoas. Mas se a grande maioria for lá e assinar a favor de abrir, o prefeito está se eximindo daquela responsabilidade, haja vista que dia 13 vai haver a flexibilização do Estado. Isso não fui eu que falei, não, tá lá, foi palavras do governador. Então o porquê de apertar tanto o cerco, ou tá faltando verdade, ou transparência, ou então é perseguição. Eu não quero ficar falando de política nas minhas lives, eu poderia estar orando. Eu poderia estar falando de coisas boas, poderia estar mostrando obras boas, poderia estar mostrando a cidade, mas não, proibiu tudo, proibiu os comércios, proibiu a distribuição de sopa, né? Tem gente que está passando necessidade, tinha gente que dependia dessa sopa lá, nem que seja uma vez por semana, mas a pessoa já contava com ela. O resultado não sai. A Lei Nascimento nem vai sair, nem vai sair. Esquece isso de resultado de coronavírus aqui no Ibiá, não vai sair, né? Já saiu de algumas pessoas que eu conheço, deu negativo. Então, esse coronavírus no Ibiá não tem, tá? Não vai chegar, né? E se chegar, não é possível que de 24 mil habitantes, uma pessoa não pode pegar isso. Não quer dizer que ela vai morrer, não. Mas a gente é ser humano, a gente não tá... a gente não é super-herói. A gente não é o super-homem. Não somos o Rambo. Mas também a gente tem que confiar um pouco em Deus. A gente tem que confiar um pouco... conta um pouco com a sorte, mas confia em Deus.
tá? Agora, o que vai acontecer? Eu dou certeza para vocês, se for essa história da fita se cumprir e for até junho, pode apostar comigo, de a cada 10 lojas, 5 fecha. A metade dos comerciantes vão fechar. E ainda tem aquela barraquinha que teria no São Benedito, né, que por sinal provavelmente não vai ter, né, já que não pode abrir o comércio, não pode ter aglomeração, então um pouco aquela barraquinha lá de São Benedito. Já é outro baque na economia local. Aí eu quero ver se chegar setembro, que passar a pandemia, vai ter ibiaense ausente. Aí eu quero ver, porque carnaval teve e gastou dinheiro que poderia ser usado, né? Agora, já que vão fechar os comércios amanhã, faz a barreira sanitária lá na entrada da cidade, porque não tá tendo, né? Faz a barreira sanitária lá na entrada da cidade e faz um comitê de crise, porque aí o estado tá grave. Aí tem alguma coisa errada acontecendo. Se instala um comitê de crise e prepara a Santa Casa para receber corpos, para receber doentes, porque é isso que a prefeitura está prevendo, né, que vai acontecer, porque com um cerco tão apertado quanto esse numa cidade que não teve nenhum caso, então assim, tem que preparar o hospital para receber as pessoas doentes, tem que ter um comitê de crise, né, e a prefeitura falar, não é pôr médico para falar por eles não, entendeu? Não adianta pegar um ortopedista e mandar ele vir falar não. Não adianta pegar um otorrino e mandar ele vir falar, não. Ou pega um infectologista especialista e põe ele para falar em nome da prefeitura, ou a própria prefeita, igual todas as cidades, são os prefeitos que falam, a própria prefeita, que também é médica, fazer um pronunciamento explicando, né, explicando por A mais B os motivos das decisões tomadas. Tá? Eu quero, né, ouvir, eu como eleitor, como pagador de imposto, eu quero ouvir de quem eu votei, de quem eu, né, pus lá para me representar, o porquê de estar acontecendo o que está acontecendo, se a situação é realmente grave, né? Então, se não tem nada para esconder, vai na frente das câmeras, não põe gente para falar por ninguém, né? A gente não deve usar a boca dos outros como instrumento. O que a gente tem que falar, a gente fala, não pode mandar recado, não. Entendeu? Então, a gente aguarda, né, que se for verdade, se concretizar esse negócio da fita, a gente aguarda que tenha um pronunciamento da prefeita, porque ela, na qualidade de prefeita, ela ainda tem a função de médica, explicando a gente por que de tanto cerco, de tanto aperto, de tanto fechamento de cerco, se não tem nenhum caso aqui, ou se tem e não quis falar. Artigo 8, decreto estadual que os municípios devem assegurar abertos. Francilene, eu entendi o seu recado, né? Eu sei que você não sei quem, acho que alguém da sua família tem uma oficina mecânica, tá? Mas não é essencial, tá? Eu, para mim, não vejo como essencial. O decreto presidencial é totalmente diferente do municipal, então, assim, eles têm que chegar num acordo, né? O decreto do IBA é pior ainda, né? Porque se o decreto fala até setembro, o do IBA vai até junho, o governador falou que dia 13 pode abrir. Então, assim, alguém tem que chegar no meio termo, porque o lojista fica ali, assim, sem saber o que vai fazer. Tá? Então, se for verdade, se passar essa fita amanhã, que seja interditado, materiais de construção, todos os serviços que não são essenciais, exceto farmácia, supermercado, reabrir as clínicas de reabilitação, né, de pessoas em recuperações, farmácia, supermercado, posto de combustível. Esses 4 são essenciais. Tá? E, inclusive, a prefeitura poderia também, né, dispensar os pedreiros e serventes de pedreiro que estão fazendo puxadinho aqui para entregar, para pôr naquela revista de fim de ano, pedir eles para ficar em casa de quarentena, né, porque eles circulam por toda a cidade fazendo obra e pode estar proliferando ali o vírus ali, né, então a gente pode ter um pico altíssimo aí de contaminação, né, através dessas pessoas que circulam livremente, né. Eu não vejo aquele puxadinho ali como essencial. Então, assim, vamos, já que é para fazer um cerco mesmo na doença, pegar os funcionários que não são essenciais, que estão fazendo obras na cidade, e mandar eles ficar todos em casa também. E assim a gente vai fazer uma paralisação geral, né? Aí acho que a gente vai ficar até 10 anos sem pegar até resfriado, né? Todo mundo dentro de casa, eu já estou dando lodo nas costas, e olha que eu ainda saio ainda.
Então, pessoal, o recado que eu queria passar para os comerciantes é esse. Se for passar dessa fita amanhã, vão ter complicações de documentação depois para tirar, para voltar às atividades, né? Quem tem regular aí, vai ser isso que vai acontecer, né? A gente sabe que é isso que vai acontecer. E se for para fechar, que feche tudo e largue somente farmácia, hospital, posto de combustível e supermercado, tá bom? Caso haja algum comércio fora esses que estiver aberto, os outros vão ter que denunciar. Por que um pode e o outro não pode? Né? E outra coisa, pessoal, preço médio do gás, R$70, qualquer coisa fora disso é absurdo. Combustível aqui no IBA, né? Todo mundo já sabe que estão... Né? E eu quero pedir uma coisa. Eu sei que várias pessoas que trabalham no Procon assistem meus vídeos. Querendo ou não, assistem, né? Porque eu sei disso, já me falaram, né? Alguns já até conversaram nas minhas lives. Então eu quero pedir pro Procon, se estiver aberto, deixa um comentário para mim aqui embaixo, me manda inbox, que o Procon vai estar funcionando amanhã. E que eu queria solicitar ao Procon que fiscalizasse os supermercados por abuso de preço e postos de combustíveis por abuso de preço. Como cidadão, estou pedindo um favor ao Procon de fiscalização sobre o abuso de preço no supermercado e nos postos de combustíveis de IBA. Ou pelo menos uma orientação à população de IBA sobre o que fazer para denunciar essas pessoas que estão aproveitando da situação para poder ganhar dinheiro. Tá bom? Então, a minha live de hoje é a última. Né? Minha indignação hoje chegou o ápice. Tá? Então, assim, infelizmente, tomar que isso não se concretize. Amanhã eu vou estar fazendo uma live pela cidade para ver se realmente passaram essa fita de interdição. Se fizer isso é uma lástima mesmo, mas eu vou estar amanhã fazendo uma live correndo a cidade aí. Então fiquem ligados amanhã, até meio-dia eu entro ao vivo de novo, tá bom? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Espero que os comerciantes tenham me entendido. IBA tem com Nelson Cruz. Eu não vou te responder porque eu não sei. Né? Tem, físico tem. Agora se funciona é outra história. Espero que os comerciantes tenham entendido o meu recado. Eu não sou a favor de fechar nenhum comércio, mas se for para fechar, que fechem todos. Tá bom? Então, assim, eu acho que é a hora de vocês se unirem, né? IBA tem muito comércio, se unirem, não dividirem, uns abrir, outros fecharem. Tem que se unirem, né? E cobrar, né, das autoridades competentes uma flexibilização de funcionamento que eles tinham prometido para a gente, prometeram no sábado, né? Então, assim, cobrem deles, né? O presidente do CDL aí vai em cima. Tem como a gente falar com alguém com algum poder maior sobre? Tem, Luan. Tem sim. A gente pode estar falando com os deputados estaduais e federais, né? Inclusive o André Janones, que é o federal, e o Cleito, que é o deputado Cleitinho. Noite, Serginho. O deputado Cleitinho está sempre solícito a atender a gente, né? Então tem como conversar com essas pessoas, sim, né? Até para eles virem aqui ver como que está a situação, se está tudo certo, porque, né, deputado é deputado. Então, assim, tem esses dois, eles estão propícios a atender a toda a população, eles continuam rodando Minas Gerais e o deputado André Janones o país inteiro. Vocês podem fazer denúncia diretamente para eles. Eu vou estar disponibilizando o link ali da assessora parlamentar direta do André Janones. Caso haja alguma irregularidade na cidade, vocês quiserem fazer denúncia diretamente aos deputados, né, eu vou estar lá colocando o link para vocês. E no mais, pedir a união desses comerciantes, tá? Seja ele do posto de gás, seja ele da roupa, seja ele do pneu, seja ele no caso da Francis Lane aqui, da oficina, seja no caso do depósito de construção, né? Unir. Não é, eu mexo com terra, eu não tô nem pros outros que mexem com roupa, não. Eu mexo com garagem de carro, não tô nem pros outros que mexem com roupa, não. Eu mexo com oficina. Eu não tô nem pra quem não vai abrir, não. Pro barzinho que tá fechado, pra lojinha lá que não vai abrir, eu não tô nem pra eles, não. Não é assim, gente. Não é assim que se constrói uma democracia, que se mantém uma democracia de pé. É unido. É a união que faz a força. Os comércios que podem abrir, beleza. Junta com os que não podem e tenta ajudar eles.
Vocês não são inimigos, vocês são só apenas concorrentes. Isso aqui tudo vai passar um dia. Caixão não tem gaveta. Vaidade não entra do cemitério para dentro. Os comércios que estão trabalhando em delivery têm serviço para entrega. Como vai funcionar? Ryan, segundo o decreto do governador, delivery funciona. Na verdade, nem do governador, é do presidente, né? Então, assim, eu acho que vai ter que ficar atento a isso, porque eu acho que vai atingir vocês. Tá? Essas pessoas que trabalham com delivery, eu acho que vão ser atingidas também. Tá? Principalmente os que trabalham com delivery, que coloca só uma banquinha na porta da loja, da lanchonete ou da sorveteria, que seja, e atende pelo aquele vidro, eu acho que vão ser atingidos sim, né? Vão ter que trabalhar exclusivamente pelo WhatsApp, né? Então acho que assim, agora é a hora de vocês começar a trabalhar mais informações das empresas de vocês no Facebook, usa meus grupos aí, divulguem o WhatsApp de vocês para vocês terem mais alcance a essas pessoas, né? Para vocês continuarem as vendas de vocês, tá? Tem grupo aí, igual esse grupo aí tem 10 mil pessoas, né? E tem grupos que tem até mais. Então, assim, usem os grupos para divulgar o trabalho de vocês em sistema de delivery, mas mantenham as portas fechadas para evitar aborrecimento, tá? Então, assim, o que mais eu puder ajudar, contem comigo, mas infelizmente a queda de braço com a prefeitura a respeito dos empregos e da economia local, a gente perdeu, né? Vamos torcer para que hoje ainda é quarta-feira, se não me engano. Eu estou vivendo um eterno domingo, gente. Tem hora que eu falo bom dia, tem hora que eu falo boa noite, tem hora que eu falo boa tarde. Então vamos torcer para que as coisas mudem até sexta-feira, que Deus possa tocar no coração da prefeita, né? Dos 11 vereadores, ver se eles mexem o doce para a gente, né? E que as coisas mudem segunda-feira e sigam uma orientação do governador, que é de flexibilizar a abertura dos comércios, e que não deixe para junho, né? Porque junho muita gente não vai aguentar. Né? Eu já duvido que alguma loja volte, muitas vão se perder agora pelo caminho, financeiramente falando, mas o estrago pode ser maior, né? Então, assim, vamos torcer para dar tudo certo, para que até sexta-feira as coisas mudem, que o povo possa voltar a trabalhar. Vamos orar, gente. Eu acho que o momento agora não vamos esquecer esse negócio de política, de vaidade, e unir mesmo o pessoal, unir os comerciantes, unir os consumidores, unir os funcionários, tá? Porque esses funcionários vão ter os contratos suspensos, sem remuneração, e quando retornar não tem estabilidade, porque né, o normal seria uma estabilidade de 3 meses, mas só que isso não vai acontecer, vai ter demissão, porque o comerciante não vai ter como pagar, o lojista não vai ter como pagar aquele funcionário. Então agora acho que é um momento de união dos comerciantes, os consumidores, os vendedores, os trabalhadores do ramo, né? Fazer uma paralisação, uma mobilização, um abaixo-assinado, ir lá, pelo menos o CDL lá, com um representante do povo, um representante de lojista, um que é representando o povo, para discutir essa tomada de decisão, entendeu? Porque isso aí está sendo muito arbitrário. O povo foi consultado, mas não foi levado em consideração a vontade do povo. Então não adiantou nada ninguém assinar aquele papel. Então, pelo bom senso, eu acho que deveria se instalar um comitê para tratar desse assunto, né? A prefeitura deveria fazer isso, né? Com médicos, com pessoas que têm a visão política dela lá, de fechar os comércios. E nesse comitê está o CDL representando os lojistas, está o trabalhador autônomo, o lojista, aquele que vende roupa em casa, representando eles, e um representante da população para que possam discutir ideias, né? Porque somos seres pensantes, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma visão da coisa, né? Então, assim, que se discuta isso aí até sexta, para que ela possa acatar a orientação do governador, que é de flexibilização da abertura dos comércios a partir do dia 13. E que ele deixou bem claro que vai ficar a cargo somente do prefeito, porque o prefeito conhece a cidade melhor do que ele. Ele está lá na capital, tá? A matéria está no jornal O Tempo. Bom, só no mais
hoje era isso mesmo, agora eu preciso descansar, porque hoje o dia foi estressante, tá? Estou muito triste, estou muito chateado, né? Não é essa cidade que eu escolhi para viver, uma cidade que tem essa dificuldade de se trabalhar, essa falta de geração de emprego, essa falta de uma educação de qualidade, tá? Não desmerecendo os professores, é claro que são ótimos professores, eu falo estrutura mesmo, tá? Né? Não tem uma estrutura de faculdade, não tem uma estrutura boa aqui na cidade para falar assim, ó, meu filho amanhã não precisa de pegar o ônibus. Inclusive tem a história do ônibus ainda, que vão parar de fazer os repasses para os estudantes, aquela ajuda que dava, né? Vão parar. Então assim, é hora de unir e não de dividir, tá? Comércio que está aberto não me leve a mal, e os que estão fechados também não. Então vocês dois se unem e vamos atrás de providências, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite, vamos dormir um pouco.